Mas é um grande prazer estar aqui com os irmãos hoje de manhã. E eu louvo a Deus por esta igreja, esta equipe pastoral e o ministério que tem aqui nesta cidade e também em toda a denominação. Então vamos começar então, com uma palavra de oração, vamos curvar as cabeças. Senhor, nós queremos te louvar pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui na tua presença hoje de manhã, para te louvar através dos cânticos, dos hinos, de oração, as nossas ofertas. E agora, Senhor, queremos entregar as nossas vidas nas tuas mãos enquanto ouvimos a palavra que tu tens para nós hoje de manhã. E tudo isso nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que os irmãos vão concordar comigo quando penso sobre o fato que nós vivemos em tempos bem interessantes. E é só assistir às notícias no Globo ou qualquer outro, no rádio ou no jornal, e parece que só dá notícia ruim. Até às vezes a gente tem a vontade de simplesmente desligar e não assistir mais as notícias que nós podemos ver das coisas que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, terremotos fortes em vários lugares. Esta semana tinha um lá na Califórnia, que era bem forte. E vocês lembram, então, uns 2 ou 3 anos, quando tinha aquele terremoto lá no Japão, e depois o tsunami, que acabou com uma cidade inteira, e também muitas pessoas faleceram. E não faz muitos anos que houve um terremoto no país de Haiti. E naquele terremoto morreram, calcularam mais ou menos 250 mil pessoas. E depois podemos pensar nas mudanças climáticas. Por exemplo, este ano tinha uma tempestade ou um temporal muito forte que acabou com a parte central do país de Moçambique, deixando aquele povo lá sem casas, sem nada. E podemos pensar sobre atentados. Por exemplo, mais cedo este ano, lá em São Paulo, um senhor entrou numa escola particular e começou a atirar, e várias pessoas perderam a vida. Isso tem acontecido nas escolas lá nos Estados Unidos. Posso mencionar terrorismo, parece que sempre está acontecendo em alguma parte do mundo hoje. E problemas políticos, corrupção, crescimento da maldade em várias formas. E pensando em todas essas coisas, eu sei que muitos irmãos estão pensando, será que estamos entrando nos últimos dias antes das coisas do fim do mundo? Então, hoje eu quero dar uma olhada para Mateus capítulo 24. Então, eu sei que tem alguns irmãos que têm Bíblias que gostam de acompanhar, mas podem abrir para Mateus capítulo 24. E temos a profecia de Jesus que descreve as últimas coisas que vão acontecer no fim dos tempos, logo antes dele voltar. E neste capítulo, Jesus e os discípulos acabam de sair do templo, lá em Jerusalém. E os discípulos estavam maravilhados, dizendo para Jesus, olha para esses prédios tão lindos que estão aqui no templo. E Jesus disse para eles, olha, vai chegar o tempo, a hora, quando tudo isto vai ser destruído. Não vai ter nenhuma pedra em cima da outra. Em outras palavras, uma destruição total deste lugar. Então os discípulos perguntaram para Jesus, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Em resposta, Jesus os alertou sobre os sinais da sua segunda vinda e a consumação da história. E essas são as coisas que vão acontecer logo antes de Jesus voltar. E Cristo chamou isso os princípios das dores. Então, resumindo o que ele fala no capítulo aqui, ele fala sobre muitos falsos cristos,
Fala também sobre terremotos em vários lugares, guerras e rumores de guerras, fomes e pestes, e a iniquidade e a maldade se multiplicando e o amor se esfriando. E depois ele acrescenta: haverá perseguição dos cristãos em todas as nações, em vários lugares. E embora essas coisas venham acontecendo durante toda a história, de alguma forma, alguns acham que quando chegamos mais perto da vinda de Jesus, essas coisas vão intensificar e também vão acontecer com mais frequência. Depois, nesta profecia, Jesus descreveu o que chamamos a grande tribulação. Mateus 24, versículos 21 e 22. Haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E depois, chegando no fim desta profecia, Jesus fala sobre a sua segunda vinda, em versículos 29 a 31, para aqueles que estão seguindo nas suas Bíblias, ou podem olhar aqui no telão. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. E depois, então, Jesus termina esta profecia sobre as últimas coisas que vão acontecer, dando algumas advertências e parábolas descrevendo como os seus discípulos devem viver aguardando a sua vinda. E é sobre estas parábolas que eu quero falar com os irmãos hoje de manhã. E o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos aqui é o seguinte, e também para nós: à luz dessas coisas que vão acontecer na consumação do século, quero indicar como vocês, os meus discípulos, devem viver. E nessas parábolas que vamos examinar hoje de manhã, Deus dá alguns princípios que devem guiar as nossas vidas para nós estarmos preparados para aquela hora quando Ele voltar para nós. E podemos achar o primeiro princípio na parábola da figueira. Na parábola da figueira, 24, versículos 32 a 44. E o princípio é o seguinte: precisamos vigiar e entender os tempos em que vivemos. Então vamos ler esta parábola. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então Jesus estava dizendo, fiquem atentos quando observam as coisas sobre as quais eu vos alertei, o tempo está próximo. E use a palavra estará às portas. Seria como se nós convidássemos alguém para nos visitar. E estamos aguardando a chegada daquela pessoa. E depois, de repente, aquela pessoa chega e está lá, na porta da nossa casa, está batendo, está quase entrando na casa. E assim que Jesus está dizendo, quando vocês observam essas coisas acontecendo, é como se Jesus estivesse à porta, quase pronto para entrar.
E Jesus disse que não passará esta geração até tudo terminar. Agora, o que é uma geração? Bem, alguns acham que mais ou menos 40 anos, outros dizem 70, não sabemos com certeza. Mas a geração que está viva quando tudo isto começar, não vai morrer até tudo isto terminar. E alguns acham, será que nós somos aquela geração ou não? Bem, vamos examinar algumas das coisas que Jesus indicou que seriam sinais que o fim está chegando, pensando nos acontecimentos de hoje. E já mencionamos algumas coisas. Mas olhando em versículo 9, versículo fala sobre a perseguição dos cristãos em todas as nações. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E se você observar as notícias, especialmente nos sites cristãos, a perseguição de cristãos ao redor do mundo está aumentando cada vez mais. O século passado foi o século mais sangrento em toda a história, em termos de crentes cristãos ao redor do mundo sendo martirizados por causa da sua fé. E conforme alguns sites na internet e revistas cristãos, esses últimos 2 anos são os mais sangrentos de todos os tempos em termos do número de cristãos perseguidos e cristãos perdendo a sua vida por causa da sua fé. Em outro lugar, eu li que, em média, 11 pessoas por dia perdem a sua vida pelo fato de serem cristãos. Jesus continua dizendo, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quando olhamos ao nosso redor, parece que a iniquidade, a maldade está crescendo cada vez mais. E, infelizmente, está acontecendo tentativas de um movimento, de um grupo que tem um estilo de vida e promove tipo de casamento contra o ensino da Bíblia. E não somente promove, mas está tentando forçar isto sobre todo mundo, até dentro das igrejas. Fazem isto abertamente e com muita ousadia. Há aumento de crime, drogas, terrorismo, homicídios, etc. E tem aceitação na sociedade de muitos outros estilos de vida claramente contra os ensinamentos da Bíblia. Então parece que a iniquidade, a maldade está aumentando cada vez mais. E depois Jesus diz em versículo 12 algo que me deixa um pouco apreensivo. O amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. E é impressionante como o cristianismo está sendo abandonado na Europa. Um continente que antes era quase todo cristão, mas as igrejas estão ficando vazias e hoje a Europa é um dos campos missionários mais difíceis em todo o mundo. A maioria das pessoas não estão interessados, não são abertos para o Evangelho e acham que não tem nada a ver com eles. Na América do Norte, muitas igrejas e denominações abandonaram a sua fé nas Escrituras como a autoridade de Deus e estão sofrendo as consequências. E para muitos a Bíblia não passa a ser como qualquer outro livro, não tem autoridade para eles. E também fico pensando aqui sobre o Brasil, sobre tantos movimentos aqui que focalizam em sinais, maravilhas, mas não pregam a palavra de Deus e a Bíblia. Cristo não é glorificado nos seus cultos, não há um verdadeiro discipulado dos membros. Então parece que está difícil. Mas no meio de tudo isto, ao mesmo tempo, o Evangelho está sendo espalhado como nunca na história da igreja. Isto é algo muito interessante que está acontecendo hoje.
A igreja está crescendo como nunca em certas partes do mundo. Jesus disse, versículo 14, mais um das profecias sobre os fins dos tempos. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Hoje existem mais missionários cristãos de diversas nações indo para diversos lugares do que em qualquer outra época da história. Está acontecendo a globalização de missões. Então, temos missionários indo de todos os diferentes países para todos os diferentes lugares no mundo. Ouvimos relatórios do crescimento da igreja na China, como nunca. E milhares de muçulmanos estão se convertendo através de sonhos sobre Cristo. E tem outros lugares do mundo onde aqui o Evangelho está pregando como nunca antes. Então, esta profecia de Jesus está se cumprindo hoje. Podemos ver aqui nos nossos dias. E é interessante que essas duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, aumento da iniquidade e o amor se esfriando. E do outro lado, ao mesmo tempo, o crescimento de missões e da igreja em várias partes do mundo. E um teólogo disse que isto é um dos sinais que o tempo do fim está aproximando. Duas coisas que parecem que são completamente opostas uma da outra. E na última parte desta parábola da figueira, Jesus alerta sobre a necessidade da vigilância. Versículos 42 e 44. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o vosso Senhor. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E é por isso que nós precisamos, então, entender o que está acontecendo. Entender os tempos em que nós vivemos. Mais uma vez, Jesus está dizendo, fiquei de olhos abertos, observe o que está acontecendo, isto não deve tomar vocês de surpresa. Agora, a maioria das pessoas são levadas por valores e ideias da sociedade sem avaliar o que está acontecendo. Mas eu não quero dizer categoricamente que estamos à porta dos últimos dias e das últimas coisas. Porque tem muitos que marcaram data da volta de Cristo. Não sei quantos eu já ouvi, mas nunca aconteceu até agora. Por quê? Porque só Deus Pai sabe aquela hora. Mas certamente hoje está acontecendo coisas que nunca aconteceram antes. Então, a primeira parábola que nós temos, que Jesus deu para os seus discípulos, é que precisamos vigiar e entender os tempos em que vivemos, a parábola da figueira. Um segundo princípio, na parábola do servo bom, ou servo mau, ou servo fiel, é sobre precisamos nos envolver fielmente no serviço do Senhor. Então, essa é uma segunda parábola que Jesus, então, deu. Então, vejamos, versículos 45 em diante. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele que serve a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não se espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, aqui temos dois tipos de servos. Um servo fiel, que a ausência do seu Senhor, cuida bem das coisas, cuida bem dos outros servos do seu Senhor. E depois tem um outro,
que, com a demora da volta do seu senhor, maltrata os outros servos, vive para os prazeres e para agradar-se a si mesmo. E quando o senhor daquela casa voltar, inesperadamente, o primeiro servo receberá ainda mais confiança e responsabilidade do seu senhor. E o outro será castigado, lançado num lugar de desonra e castigo. Agora, talvez alguns estão pensando, mas esta é uma parábola só para pastores ou obreiros na igreja. Mas, na verdade, é uma parábola para todos nós. Porque o fato é que todos nós temos dons e capacidades que Deus nos deu para os servir e para ajudar outros. Então, é para todos os crentes. Cada um de nós temos acesso direto a Deus Pai e a Jesus Cristo. Podemos orar, servir, trabalhar e para trazer outros a Deus. A tarefa não é apenas para os pastores da igreja, não somente para obreiros da igreja, mas para todos nós. E tem muitas coisas que precisam ser feitas na igreja, mas eu creio que vai muito além só da igreja, porque vai até lá na sociedade. Então, de que forma estamos servindo a Deus nos nossos lares? Como maridos, como esposas, como os pais dos nossos filhos? Estamos vivendo uma vida que é uma bênção para outros? De que forma estamos nos comportando no nosso emprego, na escola, nos nossos estudos? E um dos problemas que me preocupa muito, e também outros pastores, é o mau testemunho que muitos que se chamam crentes ou cristãos estão dando no lugar de serviço, ou talvez nos estudos ou nos outros lugares. O cristão deve ser, seja que for o lugar que está estudando ou servindo, o mais fiel, o mais esforçado, de mais confiança, que dá menos problemas. Será que Cristo está sendo glorificado através da sua vida? Eu me lembro o testemunho de um dos nossos pastores, agora da nossa denominação, que estudou aqui no Isbel. E antes dele ser pastor, ele cuidava da parte de empregar pessoas dentro da sua empresa. E como ele era cristão, ele queria dar espaço para mais crentes estar lá junto com ele. Mas sabe quem dava mais trabalho para ele naquela empresa? Infelizmente, eram os crentes. Achavam que, como ele era crente, eles podiam tomar proveito disto. E chegou ao ponto, ele disse, que ele tinha que mandar alguns embora. Deve ser o contrário. O crente, aquele que diz que segue Jesus Cristo, deve ser a pessoa mais fiel, a pessoa de confiança, a pessoa que trabalha mais e que se esforça mais em qualquer lugar onde que você trabalha. Porque cada um de nós estamos representando o nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa vida vai trazer glórias a Cristo ou, infelizmente, em alguns lugares, maldição. Então, quando Cristo voltar, será que Ele vai dizer que fomos um servo fiel e prudente? Ou será que vai ser o contrário? Então, enquanto aguardamos a volta do Senhor, a nossa fidelidade no nosso serviço a Jesus e a outros é fundamental. E uma das coisas mais importantes para ser um cristão bem-sucedido é ser um servo fiel do Senhor em tudo. Então, esse segundo princípio que deve guiar as nossas vidas enquanto aguardamos a vinda de Jesus é que precisamos nos envolver fielmente no serviço do Senhor. E quando Ele voltar, Ele vai nos encontrar servindo fielmente a Jesus Cristo. O terceiro princípio que deve guiar as nossas vidas enquanto aguardamos a vinda de Jesus encontra-se na parábola das 10 virgens. Quase todos provavelmente lembram esta parábola.
E é o princípio que precisamos viver preparados para a vinda de Jesus. Agora, o que é esta coisa de 10 virgens? Bem, naquela sociedade, quando um casal ia se casar, era costume para o noivo, à noite, ir para a casa da noiva, e lá eles teriam, então, a celebração. E uma parte disso era que a noiva tinha 10 virgens que ficavam junto com ela, com lâmpadas, e quando o noivo chegava lá na casa da noiva, essas 10 virgens iam sair e iluminar todo o caminho para ele e seus amigos chegarem lá na casa, então, para ter a festa. Então, aqui temos esta parábola que Jesus deu sobre este tipo de ocasião. Capítulo 25, versículo 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Então, o tempo passou, o noivo não chegou. E aí, então, o óleo nas lâmpadas começou a apagar. Então, em versículo 8, e as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outros, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as portas. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. E naquelas celebrações, quem não tinha uma lâmpada acesa, eles achavam que era alguém que estava querendo aproveitar, sem ser convidado, e fazer parte da festa, ou pior ainda, que fosse um ladrão. Então eles vigiavam contra quem chegava sem uma lâmpada. Nesta parábola, tem pessoas preparadas e pessoas que não estão preparadas. As virgens não sabiam a hora da chegada do noivo, e quando ele chegou, as virgens prudentes estavam preparadas e entraram com ele. Mas era tarde demais para as nécias se prepararem. Um comentarista diz que nesta parábola temos algumas das palavras, podemos dizer, mais tristes nas parábolas de Jesus. As nossas lâmpadas estão se apagando. Fechou-se a porta. E depois, finalmente, o mais terrível de todos, não vos conheço. E a lição dura que nós temos aqui nesta parábola é que temos que ser preparados para a volta de Jesus a qualquer hora. Quando ele vier, será tarde demais para se preparar. A porta vai se fechar e seremos deixados para fora e ouvimos aquelas palavras terríveis. Não vos conheço. E a palavra então termina com uma advertência. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Agora, se Cristo voltasse hoje, estaríamos preparados? Estamos vivendo de tal forma que estamos prontos para ir? Ou existe alguma coisa que teríamos que endireitar ou corrigir antes de estarmos prontos? E mesmo se Cristo demorar, pode ser que nós vamos falecer, nós não sabemos a nossa hora. Só Deus sabe daquilo. E eu me lembro, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, quando nós fomos para o velório de um jovem de 25 anos. Ele estava voltando de moto à noite, depois de visitar a namorada. E de alguma forma perdeu o controle do seu moto, bateu num poste e a sua vida acabou.
naquela hora. Se a morte chegar para nós inesperadamente, estaremos prontos para ir ou não? Precisamos estar prontos para ir a qualquer hora, seja que for. O Russell Shedd, um autor muito bem conhecido, que escreveu muitos livros cristãos, indica como a igreja deve viver e vigiar, aguardando a volta de Jesus. Ou podemos dizer, a chegada do noivo da igreja. A igreja vigiando quer dizer que os membros estão orando, evangelizando, crescendo em conhecimento da palavra e santidade. É assim que podemos manter as chamas das nossas lâmpadas acesas e não deixar o nosso olho acabar. Então, o terceiro princípio que deve nos guiar, a parábola das 10 virgens, é que precisamos viver preparados para a vinda de Jesus. Então, agora encontramos a quarta parábola e o quarto princípio. Precisamos usar fielmente as habilidades e dons que Deus nos deu. Então, 25, capítulo 14, para aqueles que estão seguindo nas suas Bíblias. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Um deu 5 talentos, outro 2 e outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então, ele deu para cada um, conforme a capacidade que ele sabia que cada um tinha. Então, partiu. O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então o senhor voltou e queria então prestar contas com esses servos. E viu que aquele que tinha 5 tinha ganhado mais 5, aquele que tinha 2 ganhou mais 2. Então disse-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E depois ele falou com aquele que tinha só 1. E aquele que tinha 1 disse: olha, tem que confessar, não fiz nada, está aqui o seu talento. Então o Senhor disse para ele: o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. E alguém disse que esta é uma parábola de oportunidades. Cada homem é dado oportunidade de acordo com a habilidade e esperado servir fielmente. E o que chama a minha atenção aqui nesta parábola é o prêmio que cada servo fiel recebeu. Cada um. Ele deu o mesmo prêmio para aquele que ganhou 2 e aquele que ganhou 5, dizendo para eles: muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Mesmo prêmio para os 2. E aquele que tinha 1 teria ganhado o mesmo prêmio se ele tivesse ganhado apenas mais 1 talento. Então não é a quantia que importa, mas a fidelidade de acordo com a capacidade chamada que cada um recebeu do Senhor. E através dos anos, conheço muitos cristãos que tinham muitos talentos, muita capacidade, muitos dons, porém na vida nunca conseguiram alcançar o potencial que tinham. Acabaram sendo um fracasso ou alcançando muito menos do que podiam. E do outro lado, outros que não tinham tanta habilidade, ou muitos dons, ou não eram tão talentosos, porém ungidos pelo Espírito, foram fiéis e desenvolveram os dons e talentos que tinham num serviço fiel ao Senhor. Esses foram um sucesso na vida cristã. Então não é a quantia, mas a fidelidade com aquilo que Deus nos deu. Eu me lembro a história de um pregador jovem que tinha muita capacidade de pregar.
E em todos os lugares onde que ele ia, tinha grandes números de pessoas que frequentaram os cultos. E Deus abençoou muito. Muitas pessoas foram convertidas através da pregação deste jovem. Junto com ele tinha um senhor muito simples. E quando ele pregava, aquele senhor ficava sentado aqui na frente, orando por aquele jovem pastor, aquele jovem orador. E num culto, parece que Deus estava abençoando de uma forma muito especial. E parece que os céus estavam se abrindo. E ele viu uma luz, então, descendo do céu, pensando que aquela luz ia cair sobre ele. Mas aquela luz só caiu sobre aquele irmão simples, que estava lá na frente, orando por ele. Aí ele entendeu que muito do seu sucesso como pregador, de muitas almas sendo convertidas, era por causa daquele irmão que estava lá orando por ele. Então, não é que você tem que ter muita capacidade, muitos dons, muitas habilidades. Porque Deus deu para cada um de nós dons, talentos, que Ele quer que nós usamos no seu serviço. Então você deve descobrir os seus dons e capacidades e desenvolvê-los guiado pelo Espírito Santo. Eu sei que nesta igreja tem muitas oportunidades para vocês servirem o Senhor. Tem cursos, como agora que eu sou membro, Academia Bíblica, outros lugares que vocês podem descobrir. Mas a coisa mais importante é que cada pessoa seja um servo ou serva bom e fiel. Então, concluindo, vamos recordar os princípios de acordo com essas parábolas de Jesus que devem guiar as nossas vidas enquanto aguardamos a vinda do nosso Senhor. Primeiro, na parábola da figueira, vigiar e entender os tempos em que vivemos. Segundo, a parábola do servo bom, servo mau, servo fiel, nos envolver fielmente no serviço do Senhor. Terceiro, viver preparados para a vinda de Jesus, a parábola das 10 virgens. E quarto, usar fielmente as habilidades e dons que Deus nos deu, que é a parábola dos talentos. Então, eu quero terminar perguntando o seguinte: você está vivendo uma forma que está preparado para a volta de Jesus? Se não, o que está faltando? Tem alguma coisa na sua vida que você precisa endireitar? Faça agora. Quando Cristo voltar, vai ser tarde demais para tentar corrigir. Se você não conhece Jesus como Senhor e Salvador, será tarde demais para tentar aceitá-lo como Senhor e Salvador na hora quando Ele voltar. Então Jesus disse: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então quero terminar com um convite que temos no fim da Bíblia, em Apocalipse, que Cristo dá para nós. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, à luz da volta de Cristo, como é que nós devemos viver? E temos a resposta aqui, então, nessas parábolas. Vamos terminar, então, em oração. Senhor, nós queremos Te louvar que temos a Tua palavra, que nos indica como é que nós devemos viver. E todos nós, Senhor, queremos ser como aqueles servos fiel, aquelas virgens prudentes, aquele que usou os dons e talentos como deve usar. Então, ajuda-nos, Senhor, a viver de tal forma que sempre estamos prontos para a Sua volta. E tudo nós pedimos em nome de Jesus. Amém.